Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais uma sugestão de presente para o Dia das Crianças. Esse é um porta-tablet, né? Uma peça bem simples, bem fácil de fazer, que você vai conseguir fazer aí e pode vender para diversas datas especiais em diversas oportunidades. Adaptando aí a estampa, né? Você vende para diversos públicos. Vamos lá? Então vamos aos materiais. Aqui eu vou utilizar um corte de 12 por 14. Esse aqui é um tecido dublado, ó, tem essa parte aqui, então ele é mais firme. O forro é o mesmo tamanho e a manta também. Aqui eu estou utilizando uma manta acrílica. Aí eu vou utilizar também mais dois cortes de 17 por 25. 2 no tecido principal, 2 na manta e 2 no forro. E também vou utilizar botão de imã. Vou começar aqui pela abinha, então vou colocar o meu tecido principal na manta, né? E aqui vou pegar o forro, onde eu já fiz duas marcações para arredondar os cantinhos, dois cantinhos no caso. Vou colocar aqui de frente com frente o meu forro e o tecido principal e vou alfinetar. Essas bordas arredondadas é a parte que vai ficar o finalizado ali na abinha, né? Aí passo a costura, deixo apenas um dos lados sem costurar, ó. Passo a costura assim. Agora a gente recorta o excesso de tecido, tanto aqui nas partes arredondadas e se sobrou algum outro tecido. Aí agora nas partes arredondadas eu vou fazer os piques, né? Para que na hora de desvirar fique mais bonito. Dos dois lados. Aí agora é só desvirar a peça. Abre bem o cantinho. Lembrando de cuidar ali o jeito que você faz, né? Se o seu tecido tiver direção. Assim como o meu, né? Eu queria que o gatinho ficasse certinho. Então é importante ter atenção ali na hora de costurar. Ajeitar bem. E rebater a costura. Olha só como fica. Rebati a costura, né? E aqui atrás eu já fiz a marcação pro botão, ó. Marquei bem o meio. Aí vim com aquela pecinha que vai atrás do botão, né? E fiz os desenhinhos. Agora eu vou cortar aqui, ó, o abridor de casa de botão, né? O abridor de costura. Corto ali, cuidado para não cortar o tecido principal. Aqui é só o forro e a manta. Ou se você preferir colocar só o forro e colocar um reforcinho. E colocar um reforcinho de uma manta, de um acoplado, pode ser um feltro também. Aí coloca a pecinha de metal e fecha as perninhas ali com a ajuda de um alicate ou de um martelo. Com a mão fica um pouco mais difícil. Olha só como fica o botãozinho aqui, né? E agora a gente vai fazer uma marcação do outro lado. Aquele lado onde a gente não tem costura, a gente vai marcar o meio, ó. Vou dobrar certinho ao meio e vou fazer um pique ali. Assim. Aí agora eu vou pegar uma parte do tecido principal, a parte que ficará a parte de trás, né? Da nossa peça e nesse corte a parte de cima também. Eu vou dar outro pique. E agora a gente vai juntar esses dois piques. Lembrando de colocar, né, a manta ali junto com o tecido principal. Eu utilizei essa manta, mesmo esse tecido ele sendo dublado, porque como uma peça para colocar um tablet, né, que
que é uma peça delicada e tudo mais, então eu achei interessante que ela tenha um certo reforço. Aí vou juntar esses 2 piques. Vou vir com o forro também, uma das partes do forro, vou colocar certinho ali. E vou alfinetar, para depois vir passar a costura ali nessa parte de cima. Aí, com o outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. A diferença é que desse lado aqui a gente não tem a abinha, né? Vai colocar só o tecido principal e manta de um lado. E frente com frente do forro e do tecido principal do outro. Lembrando de passar essa costurinha sempre na parte de cima do tecido, né? Se o tecido tiver direção. Vou alfinetar ali também. E vou na máquina passar essas 2 costuras. Olha só como ficou, aqui e aqui também. Aí agora a gente abre e vai rebater essa costura, vai ajeitar ali o forro para dentro, né? Se você preferir, você pode até levar no ferro para acertar certinho a costura. Alfinetar. E passar a costura ali de acabamento em cima. Se você quiser utilizar uma costura decorada, assim, pode ser também fica bem legal. Aqui do outro lado a mesma coisa. Vou lá passar as 2 costuras e já volto. Olha só como ficou aqui também. E aqui também. Aí agora vamos abrir as 2 peças, né? Colocamos tecido principal e manta para um lado e forro para o outro. Aí vamos acertar bem certinho ali onde começa o tecido principal. Ajusta ali bem certinho, começa a colocar os alfinetes por ali. Alfineta todo ao redor, né? Para passar a costura, para finalizar, né, com a última costura. Lembrando que aqui no canal já temos outras ideias, né? Sugestões para o Dia das Crianças. Eu vou deixar linkado aqui em cima para você conferir. Então, vou passar a costura toda ao redor, deixando um buraquinho lá no forro para desvirar. Olha só como ficou, passei a costura toda ao redor da peça, né? E agora a gente vai cortar os cantinhos. E vai também tirar algum excesso de tecido que possa ter ficado. Aí já podemos desvirar a peça. Desvirada a gente coloca o botão, né? Ainda com o forro aberto, coloca aquele botão de imã. Conforme a primeira parte que nós colocamos, né? E daí já pode fechar o buraquinho do forro e já está finalizada a nossa peça. Olha só, então,
Desvirei a minha peça, já coloquei o botãozinho, fechei o forro também. E já está pronto o nosso porta-tablet, né? Uma sugestão de presente para o Dia das Crianças. Então essa é a nossa ideia de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva no canal também para não perder nenhuma novidade. Já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo Ateliê Jus Artes. E se fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal, posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê para que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário. Até a próxima. Tchau!